Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais um episódio do Senai Infocast e hoje a gente vai falar sobre privacidade nas redes sociais. Na verdade, nós vamos falar sobre privacidade e segurança, né, Ricardo? Das informações nas redes sociais. E para falar desse assunto, nós trouxemos dois convidados. O Sérgio Amadeu da Silveira, ele é sociólogo, professor da UFABC. Fala um pouquinho sobre você, Sérgio. O que mais você é? Bom, eu sou um dos 4 representantes da comunidade acadêmica no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Sou pesquisador de redes digitais há um tempo já, sou membro da ABCiber, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Cibercultura. Enfim, sou um pesquisador, é isso aí. Legal, Sérgio, obrigada por ter topado o nosso convite. E também convidamos a Cibele Oliveira, que é programadora e voluntária da Mozilla Foundation, que foi quem criou e mantém o navegador Mozilla Firefox. Isso mesmo, Cibele? Fala um pouquinho. Isso, eu sou voluntária na Mozilla. No Brasil não tem a empresa Mozilla, então não tem empregados da Mozilla. O que eu faço lá? Eu basicamente organizo os eventos em quase todo o Brasil, os eventos grandes no Brasil e os de São Paulo menor. Também ajudo na CryptoRave, na organização da CryptoRave. Que é o maior evento gratuito de segurança, privacidade, ferramentas para isso. Muito legal. Bacana. Bom, dentro desse tema, a gente queria começar falando um pouquinho já sobre o que aconteceu recentemente, que foi aquele episódio da consultoria britânica Cambridge Analytica, onde houve ou não houve um vazamento de dados ou uma disponibilização de informações de 50 milhões de usuários do Facebook e que isso poderia ter influenciado a campanha presidencial do Donald Trump e o plebiscito que tirou o Reino Unido da União Europeia. Sérgio, houve ou não houve um vazamento de informações? Olha, o Facebook, ele permite que muitas empresas tenham acesso a uma coisa que chama API, ou interface de programação, que ele permite que você chegue a ter chegar até um nível do banco de dados deles, né? Então, muitas empresas, não só a Cambridge Analytics, faz análises de perfis de páginas no Facebook. Né? E a Cambridge fez isso, ela retirou esses dados, ela fez uma cópia, na verdade, daquilo que estava autorizado pelo Facebook e ela acompanhou esses perfis, essas páginas, durante um tempo. E aí ela fez análises psicográficas, psicométricas, juntou com outros dados e tentou fazer o que empresas de marketing fazem, que é interferir na conduta das pessoas, no comportamento, na opinião pública. Ocorre que virou um escândalo nos Estados Unidos, várias questões se misturaram aí, que os russos teriam pagos, que robôs ganharam a eleição. Tudo isso não é comprovado. O que é comprovado é que a Cambridge Analytica interfere sim, tenta interferir sim na opinião das pessoas, tenta conduzir o olhar das pessoas, tenta formar uma opinião, e não é só ela. Então, o que me chama atenção? É claro que a Cambridge Analytica exagerou. Eu vi um vídeo de um dos diretores dela falando que faz páginas falsas, mas não é essa a questão, né? A questão que nós estamos falando é que, independente delas terem a Cambridge ter uma atuação, vou chamar de completamente absurda e ilegal, não é isso que é o problema. O problema é a quantidade de dados que uma plataforma como o Facebook tem de todos nós. Que não vaza dados, aliás, porque o Facebook, qual é a riqueza do Facebook? O que sustenta o Facebook e o Google? Os dados pessoais. Não são outras coisas. Mais de 90% do faturamento dessas corporações vem do mercado de dados pessoais, que, aliás,
já está sendo chamado como o novo petróleo do século XXI. Ou seja, os dados pessoais que nós entregamos, inclusive, para essas redes prazerosamente, porque elas nos atendem, porque elas nos deixam mais articulados, com mais informações, com mais vantagens. Então, a gente não acha que está fazendo nada. Nós estamos só usando um aplicativo gratuito, e quando isso é gratuito, o que sustenta isso? Na verdade, é a compra e venda de dados pessoais. Ô Sérgio, mas assim, quando a gente fala aí, né, que na verdade a consultoria ela obteve os dados, né, e isso não foi nada ilegal, não foi um vazamento, não foi nada disso, né, na verdade o Facebook comercializa esses dados, certo? Mas assim, eu como pessoas físicas aqui, eu não sei se a gente tem a noção ou se a gente compreende o quanto isso individualmente pode nos afetar. Para mim, por exemplo, ok, pegue meus dados, não estou preocupada. Você não tem nada a esconder? Não tenho nada a esconder, nada que me incrimine. O que precisa me preocupar a Cibele tem uma síncope a respeito dessa afirmação. Eu também, né, antes da Cibele falar, eu também tinha esse olhar de que, tipo, não estou preocupado se o Google e o Facebook sabem o que eu faço ou não, porque eu não faço nada de errado, não tenho nada a esconder. Mas eu sei que a Cibele tem uma visão um pouco diferente dessa postura. Não é questão de não ter nada a esconder. Todo mundo tem alguma coisa a esconder. Você não fala com a sua esposa da mesma forma que você vai falar aqui no Senai, como diretor. Ou... enfim, com seu amigo, que é super brother, que você vai tomar cerveja isso no você bar. Está supondo. Não, supostamente. Você não vai falar com o seu médico a mesma coisa que você vai falar aqui no ar, por exemplo. Então você sempre tem alguma coisa a esconder, sei lá. Virei uma jaca no fim de semana. Não necessariamente você precisa contar pro Ricardo o que você fez no fim de semana. Pode ser que você não, mas outras pessoas sim. Então todo mundo tem alguma coisa a esconder. Ter alguma coisa a esconder não significa que você está fazendo alguma coisa errada. Você não precisa ser terrorista, ladrão ou qualquer coisa essa conotação negativa. Direito à privacidade, inclusive na ONU tem isso. Olha, todo mundo tem direito à privacidade. E na internet a gente também tem que ter esse direito. Assim, só porque tá lá, não é que todo mundo tem que saber o que eu tô fazendo, onde eu fui, o que eu deixei de fazer. Então não ter nada a esconder não é bem por aí. Claro, você pode ter alguma coisa muito séria a esconder, como pode ser uma coisinha besta que você simplesmente não quer que todo mundo saiba. Mas você acha que hoje isso é um argumento? Porque esse é o meu ponto. Eu acho que quando você faz o aceite sem ler os termos, de uma certa forma, você conhece que tem um mínimo de risco ou não? Vocês acham que as pessoas estão completamente... Você não tem alternativa. Você não leu os termos? Você não tem alternativa. Eu nunca li Na verdade, por exemplo, foi uma polêmica recente que o atual prefeito de São Paulo queria ampliar o programa de praças digitais, o Wi-Fi, entregando os dados do celular das pessoas. O MAC Address, por exemplo, é um número que só o teu celular tem. É claro que você pode alterá-lo, mas você precisa hackear, não é qualquer um que sabe fazer isso. Tá, Sérgio, mas então só uma dúvida. A gente não tem opção, mas a gente não tá falando em plataformas como o Facebook, que aí eu teria a opção de usar ou não. Mas você tá indo além. Então tem alguns momentos que não tem escolha. Isso não é... Não, o Facebook não te dá escolha. Por exemplo, se você, para muitas pessoas que não têm empresas Facebook como WhatsApp, você não pode ser candidato no emprego, porque o cara falou, vou te dar a resposta pelo WhatsApp, eu vou te dar a resposta em tal coisa. Se você não tiver um perfil no Facebook e for concorrer a uma vaga, o departamento de RH vai falar, mas esse cara não existe. Então, hoje é uma pressão social que não é verdade que você pode não ter as coisas. Então, eu queria dizer o seguinte, só dando uma pitadinha na pergunta anterior, a questão é, você deve temer sim dar os seus dados pessoais, porque as corporações, elas têm todas as informações sobre você e você não tem nenhuma informação sobre elas. Então, elas vendem os seus dados, elas negociam o seu futuro, elas definem quanto você vai pagar no seu convênio médico, elas definem se você vai ter empréstimo ou não, e inclusive, se você analisar as mais de 3 mil patentes do Facebook, eu sou pesquisador, eu sou obrigado a fazer isso, claro. Você vai ver que eles vendem ranqueamento. Então, aí você vai falar, mas está em
em uso, eu não sei se está em uso, mas está bancada essa patente. É Facebook, por exemplo, tem várias patentes dessas corporações que vão definir qual é o meu futuro, se eu vou ter ou não o meu emprego. Então, quando você abre a sua vida, você deveria temer sim. Sabe por quê? Porque essas corporações, em economia a gente diz, tem uma assimetria muito grande. Quando alguém numa negociação tem todas as informações de você e você não tem nenhuma deles, sabe o que acontece? Você perdeu. Então nós estamos fazendo um desequilíbrio absurdo que não tem a ver com crime, tem a ver com poder econômico, cultural, com orientação de olhar. Então o Facebook define o que você vai olhar e o Google define o que você vai clicar. Se você tem, como vai ter nessas eleições, a venda de hierarquia para assuntos, a lei eleitoral... Como assim? Explica Vou explicar. A lei brasileira, a eleitoral, aprovada no ano passado, um absurdo, ela proíbe propaganda paga na internet, que eu acho correto, porque tem mediação algorítmica, você não sabe quem está pagando ou não. Mas sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, no artigo X, 57B ou C, você está dizendo assim: está proibida a propaganda paga na internet, vírgula, exceto impulsionamento de conteúdos. Oi? Não, quem é que impulsiona conteúdo? Outra coisa é o quê? Não, Mesma o impulsionamento de conteúdo é uma palavra que vem para o marketing a partir do Facebook. Impulsionamento, então tá proibido propaganda no UOL, no G1, no site do Senac, tudo bem. Mas no Facebook no não. Facebook não. E aí alguém teve essa brilhante ideia de ir lá atrás de um outro artigo falar assim: equipara-se ao impulsionamento de conteúdo a venda de resultados em mecanismo de busca. Então, na verdade, eu sou um deputado X, eu escolho palavras-chave e compro no Google, no caso. No Google. Então, veja bem, aí você fala, mas isso tem que estar indicado. As pessoas, será que percebem? Não percebe, você tá com pressa, você vê aquilo te chama atenção, depende do jeito. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o mundo das redes é complicado. Você dizer que não está sendo orientado, não está sendo conduzido, não está perdendo as melhores oportunidades. Então, eu insisto naquilo. Se você protege os seus dados, você está protegendo a sua renda, está protegendo você está negociando melhor. Então, não se trata de você ser como ela disse, um terrorista, um criminoso. Se trata de você ter as mínimas condições de sobrevivência no mundo de vigilância. Tem uma pesquisadora americana, a Shoshana Zuboff, ela tem uma expressão, ela chama a nossa situação hoje de capitalismo de vigilância. Porque nós estamos o tempo todo sendo rastreados e tudo mais. Por quê? Não é porque nós somos criminosos, é porque nós somos alvos fáceis de grandes corporações. Legal, Sérgio, mas assim, ainda assim, eu não acho que fique tão claro para as pessoas, de forma prática, como essas informações disponibilizadas podem influenciar o dia a dia dela. Explica algum exemplo bem prático. Um exemplo bem prático. Eu vou na farmácia e compro um remédio, tá? Um remédio, ou mesmo eu comprava... Sou uma menina e estava comprando anticoncepcional e parei de comprar anticoncepcional. Sabe o que acontece? Imediatamente meu convênio médico vai ser avisado. Se eu fizer buscas e o meu convênio médico comprar, quem está fazendo determinadas buscas na rede, com empresas de tracking, que colocam pixel, que colocam cookies, que colocam scripts no meu navegador, sabe o que vai saber? Eles vão saber que microtargeting, que eu estou correndo o risco de ficar grávida. Sabe o que acontece? Isso vai interferir no meu convênio médico, na minha situação. Mas então, isso já acontece hoje? A gente já tem essa inteligência nesse nível? Meu Deus, isso é assim, teoria da conspiração. Uma mulher grávida é o que mais rende dinheiro. Assim, imagina, vai comprar todo um enxoval, vamos supor que vai casar. Então, assim, vai encher um monte de... Aliás, tem casos propaganda. Tem um famoso disso que dá... O pai ficou sabendo antes da menina que ela estava grávida. Que caso é esse? Eu não conheço. Acho que é do Target, se eu não me engano, algum supermercado americano. Você vai lá, você tem os cupons, eles te mandam para casa. Então, de acordo com as suas compras, sabe? Começou a comprar vitamina, começou a sentir enjoo, então comprou, sei lá, uma água tônica. Não sei qual foi o conteúdo da compra.
Enfim, o que essa empresa fez? Começou a mandar cupons de desconto para comprar coisas de bebê, ou enxoval. Aí o pai falou assim, cara, o que tá acontecendo isso aqui? Tipo, que absurdo é esse? Minha filha não sei o que, papapá. Uma crise familiar. Passou. Não, aí que a menina descobriu que estava grávida. Ou seja, todas as empresas vão ganhar muito dinheiro em cima de você porque você tá grávida. Assim, é o que mais vende, é uma mulher grávida, então é o mais lucrativo. Recentemente a Samsung falou, não converse, bom, tá online aí, não converse na frente da televisão Samsung de tipo Smart X. Por quê? Porque ela pode gravar. A própria Samsung declarou isso? Sim. Pode gravar. Teve uma história aí, que eu não sei se era boato ou não, mas que acho que o Mark Zuckerberg tampa, né, as câmeras do computador dele. Você não tampa? Você assistiu? Eu continuo sem estar preocupada, gente. Eu já vou tenho te passar filho, uma patente. eu sou tão confusa nas redes sociais e no meu comportamento que essas empresas, pra me rastrear, elas vão ter muito trabalho. Não é só a empresa que pode te rastrear. Imagina, esses dias não, faz um tempo, apareceu uma menininha de 10, 12 anos, aprendeu como invadir uma câmera de um computador no Facebook, no YouTube, lá umas 10, 15 minutos de pesquisa, sei lá, manda um phishing, que é um link que você acha que é verdadeiro no seu e-mail. Você abre, aquilo vai tomar conta da sua câmera. E é muito fácil tomar, assim, não vai acender tudo que você faz. E não vai acender nem a luzinha. Pode fazer o que quiser com isso. Imagina, eu vi a Gabriela trocando de roupa e não sei o que, ou qualquer outra coisa. Pode servir tanto para vender isso como pornografia, ou como para extorsão, ou, enfim, várias outras coisas. Isso já começa a ser um pouco grave. Pode ser também que toma conta do seu teclado, né? Keylogger. O que vai acontecer? Sim. Tudo que você teclar ali, vai saber o que você está fazendo. Pode ser um e-mail para sua mãe, vendo uma receita, mas pode ser do seu banco também. E aí? Isso já é feito hoje muito. Isso não é difícil fazer. Não você procura no YouTube, se uma criança de 10, 12 anos, criança comum, conseguiu descobrir fazer sozinha, imagina alguém que tem um pouquinho mais de expertise técnica. Assim, dá para fazer muita coisa. Que são os grandes invasões hackers que acontecem por aí. Seriam algo semelhante no último grau. As grandes invasões, tem muitas invasões. Tem principalmente quem usa o Windows, que o sistema operacional ele é feito para você não controlar a sua máquina, então ele executa tudo que você recebe. Então você põe um arquivo dentro do outro, ele executa e está fazendo uma outra coisa junto. Agora veja, não é só... Eu vou tomar esse ponto porque é mais fácil, todo mundo conhece as invasões de criminosos nas máquinas. Mas eu queria dizer que quem mais invade máquina no Brasil são os bancos, né? E eles invadem pra saber. Não, eu chamo invasão, sabe por quê? Porque ele colocou pra dar segurança ao sistema deles. Sim. Porque várias pessoas já tiveram suas contas manipuladas e o banco não vai querer dizer que ele sofreu um ataque, então ele coloca o dinheiro, ele toma um prejuízo. Então ele faz isso na intenção de proteger a sua conta e o patrimônio do banco. Só que ao fazer isso, ele coloca um intrusor na tua máquina que acompanha a sua navegação. Então veja, isso é Mas comum. Isso é um fato ou é uma suposição? Não tem suposição, é um fato. É um fato. É um fato. Inclusive, recentemente tinha o Guardião, que foi um escândalo, porque ele, depois que você se desconectava, ele acompanhava a sua navegação o tempo todo. Então isso criou uma saia justa com sistemas de segurança, né? Porque quando você acessa um servidor, para você pedir uma informação, vamos supor, você vai pedir um site de uma máquina que você nunca viu na vida para o teu computador. Você ali tem duas posições inequívocas na rede, entre bilhões de endereços. Ele vai descobrir o seu e te devolver a informação para aquele endereço. Então veja, esses sistemas de segurança estão o tempo todo tentando entrar nas máquinas, seja para proteger, seja para não proteger, para invadir. Então, isso não tem suposição, isso são ações do mundo da segurança de redes, que são feitas com boa intenção, mas eu estou dizendo, assim como existem boas intenções, o inferno também está cheio de boas intenções, porque muitas vezes você não controla esses mecanismos de intrusão. Esse que é o problema. E isso é usado, por exemplo, se você pegar hoje
Eu fiz uma pesquisa dos 100 sites mais acessados no Brasil. Tá. E desses 100 sites mais acessados no Brasil, só 2 deles não enviavam as informações do acesso para terceiros. E você só descobriu isso porque estava nos termos de Porque uso. eu usei um plugin do Firefox. O Lightbeam. Lightbeam. Ela Você pode... consegue ver, tem lá assim, ó, que é o Facebook. Parece conspiração, Aí mas vai não é. ligando, assim, aí vem uma bolinha, pra onde tá indo suas informações. E é automático, muito não louco. é uma coisa assim que depois eles vão compilar isso. Não. Automaticamente você já mexeu, o Facebook já mandou para os interessados que já tem essa. Mas você imagina... Esse contrato, é assim? O Facebook manda para as empresas dele. Eu insisto nisso. O Facebook não abre, porque a grande lucro deles vem dele concentrar as informações. Mas eu tô dizendo, sei lá, uma empresa dessas de rastreamento, DoubleClick, o que ela faz? Enfia Você visita um site, ela coloca um cookie na sua máquina, ou um script hoje, porque não é só cookie tem pouca informação. E aí, isso fica no seu computador. Toda vez que você acessa uma empresa que tem um acordo com a DoubleClick, um site que você visita, ela fala aqui, ó, o cookie número tal. Aí ele já sabe que esse cookie número tal é aquele que eu peguei da tua máquina, que tem o MAC address da tua máquina, tem várias informações da sua máquina. Aí uma hora ele liga que aquela tua máquina é do Sérgio Amadeu. Pronto. Aí tudo você faz. Sérgio, você usa a internet? Eu uso a internet direto. Uso Como? criptografia, uso Tor, E uso como todo mundo usa, né? A gente usa, quando você está usando abertamente, você está tendo as suas informações coletadas. É claro que um navegador pode desabilitar cookie. Só que tem um problema. Muitos sites não deixam você navegar se você desabilita. Agora, a União Europeia... Não sei se vocês têm reparado que aparece assim, esse site coloca cookie, se autoriza, porque isso é lei na União Europeia, deveria ser lei no Brasil também. Ou seja, te dá alternativa de você aceitar ou não isso. Mas, Sérgio, eu queria explorar um pouco mais um tema que você citou antes, que é essa questão do ranqueamento. Que eu fiquei com uma dúvida se isso seria algo semelhante ao que a gente viu, por exemplo, no Black Mirror, onde a gente ia ser ranqueado socialmente como uma pessoa melhor ou pior, baseado nesse nosso comportamento, né? Que ficam observando da gente na internet. Eu acho que vocês são pessoas muito más, por isso que Olha, vocês estão preocupadas. eu acho que você já com tá certeza sendo serei ranqueada. ranqueada como número 1 maravilhosa. Vocês já estão sendo ranqueados, muito bom. assim, o tempo todo. O algoritmo não vai te entender mesmo. É assim, uma coisa que eu li esses dias, isso pode afetar, por exemplo, eu não ligo pra mim, mas pode afetar seu filho. Imagina, você tá lá, você foi ranqueado, foi profilado, colocaram um perfil que você é assim. Aí você tem um filhinho em idade escolar, você quer colocar numa escolinha, uau, aquela escola super boa, particular, incrível. O que vai acontecer? De acordo com o seu perfil, que você pode, sei lá, de repente ser um mal pagador, ou que você não foi uma pessoa estudiosa, você não foi uma pessoa muito legal de acordo com o seu perfil, vai falar assim, não, essa criança provavelmente quando tiver uns 12 anos, que ele tem que ser um aluno incrível, ser super estudioso, ele não vai ser porque o pai e a mãe nunca foram, de acordo com o perfil não vai ser. Então eu não quero nessa escola porque eu quero ter um padrão alto. Mas Imagina. isso já acontece nas universidades americanas. Não, mas eu estou falando para sua acontece. filha criança. Acontece. Seu bebezinho, que seu filhinho deve ter Acontece. 2, 3 anos agora, pode acontecer isso. Então, deixa Essa é a eu questão. falar uma coisa do ranqueamento. Eu acho essa série Black Mirror muito legal. Porque ela não vem com naves espaciais, ela dá um plusinho a mais do que existe na ficção. Ela exagera um item, 2 itens. Isso é legal e não é, sabe por quê? Porque tudo que a gente está falando que já acontece fica parecendo ficção e não é. Isso é uma prática. E tem uma lógica que eu não concordo, que diz assim, se a tecnologia está aí, ela vai ser usada. Não é verdade. Tem várias tecnologias que não são usadas, que você coloca restrições, porque elas são muito perigosas, que você coloca limitações. Não é porque é uma tecnologia que você pode vasculhar, invadir a vida das pessoas. Por exemplo, se há 50 anos atrás eu chegasse para alguém e falasse assim, ó, o que você acha de você entregar para uma empresa tudo o que você sabe sobre os seus vizinhos, o que você acha da sua mulher, se você é homossexual ou não, se você gosta disso ou daquilo, se você tem preferências estranhas, se você acha que quer mudar de emprego ou não, se você pensa em fazer um concurso e não pode avisar todo mundo da tua...
Mas você entregaria essas informações? O cara fala, claro que não. Claro que não. Só que hoje nós estamos numa situação de tanto envolvimento com essas tecnologias de intrusão e de entretenimento, porque é a mesma coisa. Então elas facilitam tanto a nossa vida que é o seguinte, você não vai usar um buscador? Claro que você vai usar. Ao usar um buscador, você está melhorando o buscador, porque ele usa, na verdade, ele usa tecnologias de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Então a gente está melhorando com os cliques que a gente dá, está aprimorando o buscador e ao mesmo tempo como que está aprimorando? Entregando as nossas preferências. Então, mas é nesse ponto que eu tenho uma dúvida sobre até que ponto nós não estamos indo muito para o lado de uma teoria da conspiração, porque, por exemplo, diferentes sites, eles podem estar usando diferentes empresas de script que ficam monitorando o seu comportamento. Então, para chegar no ponto que nem o que a Cibele colocou, que você está colocando, essas diferentes empresas que, por exemplo, se eu estou olhando o site da Cato, um site de empregos, ele pode estar usando determinada tecnologia para monitorar o que eu faço. Se eu estou numa loja que vende tênis ou numa loja de produtos de varejo, pode ser uma empresa diferente. Mas para chegar nesse ponto de que eu sou o dono de uma escola e eu quero entender o perfil do pai de um aluno, alguém precisaria reunir esse meu comportamento que foi espalhado em diferentes pontos. E isso é o que para mim ainda parece que não está acontecendo, que poderia acontecer, mas tem uma empresa hoje que já faz assim, olha, eu me conecto com os 35 diferentes empresas de script que tem aqui no Brasil e eu consigo dizer para você se o Sérgio é ou não é uma pessoa para você contratar. Sim, mas isso é o que o mercado quer fazer e com razão. Ele tá disponível isso do ponto de vista de modelo de negócio e sim, existem os brokers de dados, os corretores de dados. Experian é um deles. Então você não tenha dúvida, se a empresa tem dinheiro para comprar as informações, se a escola que ela usou de exemplo tem dinheiro para comprar essas informações, ela tem como comprar. Sem dúvida nenhuma, isso não tem conspiração nenhuma, isso é a tendência do mercado de dados. Se você pegar os textos hoje da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o Clube dos Países Ricos, o que vai acontecer? Você vai ver que já há mais de 6 anos, uma das coisas que eles discutem é o mercado de dados pessoais. Se você pegar a estratégia digital brasileira do atual governo, chama transformação digital, você vai ver que tem 2 pilares, internet das coisas e mercado de dados, chama economia de dados. Só faltou colocar pessoais, porque não é dados quaisquer, são dados pessoais, porque é isso que movimenta hoje grande parte da chamada economia informacional. Não tem conspiração, é negócio. É assim, eu não posso, eu sou uma empresa, uma empresa grande. O que eu vou fazer? Eu vou fazer propaganda cada vez mais dispersa? Não tem sentido. Ela precisa ser mais direcionada. O concorrente está fazendo a propaganda exata, tentando modular o nosso comportamento. Eu não estou falando manipular, porque manipular é um cara lá que tenta fazer um discurso e te convencer. Eu estou falando de modular, te dar algumas alternativas. Mas essa modulação, ela não é ruim, né? Ela é usada com alguma pertinência. Claro. Às vezes, por exemplo, você facilitar a navegação da pessoa no Netflix, por exemplo, oferecendo coisas que me interessam, é quando os dados são usados de uma forma legal. Pode ser de uma forma negativa, por exemplo, com a política, ou fazendo que você sempre tenha uma tendência de direita ou de esquerda, não importa, assim, mas sempre essa modulação pode fazer isso de uma forma muito negativa, que não é para um bem seu, obviamente. Não, mas mesmo no Netflix, teve um amigo meu, um filme, não vem ao caso, não sei nem se eu posso, mas é assim, eu queria ver um filme, eu não consegui achar. Porque não era meio do meu perfil, de fato. Você tá tão parametrizado que não fazia sentido o seu perfil. Eu tenho o direito, a minha pergunta é, eu posso ter o direito de não estar enquadrado nos parâmetros? De não ser uma pessoa esperada, hoje, né? Não tem esse direito. E outra coisa interessante, no Brasil não tem uma lei de proteção de dados.
E nós estamos tentando aprovar uma lei de proteção de dados para colocar esses parâmetros, esses direitos. E o problema não são os dados já que estão organizados, o problema é os dados que se pode organizar. Os cruzamentos que eu não quero que eles façam da minha tem um pessoa. potencial. E aí, mais Sérgio, claro. nesse ponto, como que nós estamos hoje? A gente tem o Marco Civil da Internet, como que ele funciona? Ele nos protege já em algum aspecto? Ele é muito... Pouco. Como que funciona? Explica pra gente. Ele funciona na internet, né? Ele tem 3 coisas importantes, eu acho, o Marco Civil. E tem coisas negativas também, porque... vou tentar explicar. É assim, ó. Você tem um conjunto de liberdades muito importantes que não estavam claras na internet, se podia ter, tem privacidade na internet, e tem neutralidade da rede, ou seja, quem controla o cabo por onde passa os fluxos de informação no Brasil não pode fazer o que Trump fez nos Estados Unidos, porque aqui tem uma lei, lá não tinha. Legal, isso é bom. Então, isso é bom. é muito bom. E uma das coisas de liberdades que eu falei é assim, você só pode acessar dados das pessoas com ordem judicial, mas tem controvérsias, porque no final da aprovação no Congresso Nacional, a bancada da bala enfiou um dispositivo que diz que a polícia pode ter acesso a dados cadastrais sem ordem judicial. Isso é um problema. Você pode dizer, não, mas quem não deve não teme, mas na hora que eu pego eu estou investigando ela, eu pego vamos dizer assim, a caixa postal dela sem ordem judicial, sem parâmetros, sem controle, sabe o que acontece? Eu posso começar a descobrir coisas dela e dos outros e começar a fazer chantagem. E você sabe que a estrutura repressiva no Brasil não é ética. Não cumpre a lei o tempo todo. Infelizmente, nós estamos vendo o Rio de Janeiro. Bom, eu não preciso nem Sim, mas você acredita então que alguns tipos de pessoas estão mais vulneráveis? Políticos, pessoas muito ricas? Não. Eu acho que não. Quem está vulnerável são quaisquer pessoas. Os mais pobres são mais vulneráveis que os ricos, porque os ricos eles têm como se proteger com advogados, eles têm mais conhecimento dos seus direitos legais, ó. Só porque eu falei, ó. Chamou a polícia aí, ele vai estar te rondando. Já chegou no WhatsApp pra eles. Cercando o prédio. Você citou. Uma coisa que me preocupa é assim, tudo bem, pode acontecer isso, pegar isso. O que acontece, quando eles juntam todos esses dados, a gente não sabe quanto tempo eles ficam guardados, nem aonde, eu não sei o servidor, se é um servidor, sei lá, na Coreia do Sul. Depende da legislação da Coreia do Sul. Se é na Irlanda, igual o Facebook, fica tudo lá na Irlanda do Norte. E aí, eles estão lá guardados, só que eu não tenho o direito de ver o que está ali. Então, assim, não, essa informação já não está mais certa. O que pode acontecer baseado nisso? Tipo Minority Report, aquele filme com Tom Cruise, que as pessoas eram presas antes de fazer alguma coisa errada. É verdade. Então, assim, tipo eu posso te incriminar. Tem chance de matar. Então, mas assim, pode ser incriminado de acordo com essas informações, que podem já não estar certas. Você digitou errado e você não pode alterar isso. Então, assim, é um problema também muito grande que a gente não pensa. Olha, né? Isso não está acontecendo no mundo pós-internet. Aqui no mundo pós-internet a tecnologia permite algumas coisas que antes não existiam. Mas tem um caso famoso em sociologia, a Escola de Chicago, que foi pesquisar pessoas que estavam presas nos Estados Unidos, chegou a um perfil, um padrão. E, portanto, uma vez que você estrutura um padrão de quem está preso, é só você pegar uma criança e entender que ela vai ter... Que aí você retira uma coisa que é fundamental, que chama livre-arbítrio. E aí eu volto para o mundo da internet. Eu acho que, como você estava dizendo, existem modulações que são positivas. Você mesmo quer que organize as suas coisas, não é essa a questão. O problema é que você tem que ter opção para não ser modulado o tempo todo. Eu não quero ser modulado o tempo todo. Eu quero encontrar determinadas coisas sem que essas empresas digam. Porque sabe qual que é o problema? Ela diz que ela sabe mais do que eu quero do que eu mesmo. Entendi. Ela fala, mas eu já fiz a análise. O que você está reclamando? Eu estou fazendo o melhor para você, mas vem cá, como assim? Então use DuckDuckGo.
que é um buscador, e veja as diferenças de ranqueamento. DuckDuckGo? É um buscador. É uma alternativa ao Google. Mas que ele não- tem bastante repertório, funciona bem? Funciona sem organização. É de diferente, dados. do que você vê no Google. No Google já vai estar lá o que você sempre escolhe. Você sabe que vai estar lá alguma coisa muito próxima do que você quer. No DuckDuckGo ou outros buscadores, tem... Eu não vou lembrar agora, mas tem outros. Que usa proxy, que isso, que aquilo. Que assim, não vai ser igual. Você vai ver coisas que não vai ter no Google, por exemplo. Você já experimentou fazer uma busca do seu nome no Google? Nossa. Aí você busca, tudo bem, aí limpa seu navegador, o que vai acontecer? Começa uma busca limpinha. Aí pesquisa assim, seu mesmo nome ou sua imagem no DuckDuckGo. Aí você limpa todos os navegadores, procura no Tor, por exemplo, aí vai procurar no Chrome ou no Firefox, ou procura no seu celular ou no seu tablet. Você vai ver o absurdo de diferença, disparidade que vai ter. Mas olha, por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito, porque eu acho que ela explica esse fenômeno, que é quando o produto é gratuito, você é que é o produto. Então, assim, as pessoas, no geral... Se o a serviço é grátis, o produto é você. É verdade. Porque, por exemplo, você não paga e não pagaria por uma rede social. Você não paga e não pagaria por um serviço de e-mail. Quando eu entendo essa problematização... Já pagamos, né, no passado. Já pagamos, né? Saudades dos discadores. É mesmo. Mas, por exemplo, o usuário comum, eu acho que ele ele nem chega a fazer essa problematização. Não. Né? Eu acho que, por exemplo, quando você colocou lá no início da nossa conversa a questão da API, que eu não sei se fica claro para todo mundo, mas são exemplos simples até de quando você vai instalar um joguinho que ele pede permissão para acessar os seus dados do Facebook, ou quando você vai fazer login em sites. E eu faço isso, por exemplo, por preguiça de ter que ficar criando e lembrando de senhas para várias coisas. Então, onde permite eu fazer login com o Facebook, eu faço login com o Facebook. E eu sei que isso alimenta mais ainda o que o Facebook sabe sobre mim. Mas eu acho que as pessoas não problematizam isso. Apesar de não ficar claro para elas que ela está sendo um produto nessa negociação, né, que os dados a respeito dela que estão sendo negociados com o Facebook, ela não é cliente, né, nessa relação, mas eu não sinto que as pessoas vão se preocupar com isso. Porque essa solução de usar Tor, ou de usar o DuckDuckGo, ou de ficar sendo um pouco mais prudente na sua navegação na internet, me parecem soluções muito técnicas. Então, onde vocês acham que a gente conseguiria acessar um cidadão comum, que às vezes hoje você tem até, sei lá, a mãe de alguém, a avó de alguém, né, a sua família são pessoas menos esclarecidas do ponto de vista de tecnologia, que se você for explicar o que é limpar o cache do navegador, ela não sabe e não está preocupada em saber. Todo mundo quer saber a sua versão masculina ou feminina. Mas posso te falar, por isso que eu falei. Com que artista você se parece? Isso. Como você seria se você fosse mais bonita? Claro, artista de TV. Mas por isso que tem que ter lei de proteção de dados, que é para a maioria da população que não tem interesse técnico muitas vezes. Você acha que o Estado precisaria participar disso? Eu estou dizendo tem que ser aprovada democraticamente, mediante discussão. Eu até submeteria uma legislação como essa à consulta pública, porque eu também não acho que a democracia representativa resolve todos os nossos problemas. Eu não acho. Tem leis que devem ser submetidas à consulta das pessoas, porque o que os deputados fazem... olha só, você não elege um deputado, o melhor que você já tenha votado, sabendo tudo que ele vai fazer. Então, nem tudo que ele faz você vai concordar. Então, por isso que a ideia que a nossa Constituição tem, que a nossa democracia representativa e também com elementos de participação direta... Mas você acredita que o fundamental. Brasil, como ele é hoje, funcionaria numa questão... Eu acho que numa questão de privacidade que permitisse que você fizesse uma discussão efetiva, as pessoas sabem o que vale quando ela está numa negociação para vender um carro. Se o outro que vai comprar sabe que ela está enforcada, que ela está precisando de dinheiro, que tem todas as informações, ele está perdendo, né? Então as pessoas sabem por que é importante proteger os seus dados, né? Os dados, nossos dados, são constitutivos da nossa subjetividade, da nossa existência. Então não é uma coisa
qualquer. Tem até uma campanha aí do pessoal dos direitos na rede que fala: os dados são você, os seus dados são você. Mas aí quando a gente fala no WhatsApp, por exemplo, que os dados são criptografados, né? Isso te traz alguma segurança? É mais seguro? Por isso que fala-se nisso? Eu não auditei, mas é O que mais seguro. acontece? Se é uma criptografia de ponta a ponta, assim, esses dados não vai ter um intermediário entre o usuário e o usuário. Mas acho importante a gente explicar o que seriam esses dados criptografados, né? O que são? Porque eu acho que não é todo mundo que sabe. Imagina, assim, vulgarmente falando, essas informações são tudo misturadas em umas caixinhas com um montão de números aleatórios e assim, bem vulgarmente falando, essa minha informação vai passar pro Ricardo e do Ricardo pra gente, tá trocando informação. Então você não vai saber o que tá acontecendo ali. Supostamente ninguém consegue ter acesso a essa mensagem Você que não tem eu e Ricardo, numa conversa entre nós. A não ser que você tenha um nível técnico muito grande, você no final você conseguir decriptografar isso, mas precisa um nível técnico muito alto, né? Sim. Depende da chave, também demora muito. Enfim, é complicado. O que acontece com o WhatsApp, na minha opinião? Ele é do Facebook. Ele não vai ver o que está escrito ali. Essa conversa não tem como ele saber o que está acontecendo, mas existem metadados. Metadados, que é a informação da informação, basicamente. Ele Pra onde sabe veio, pra onde vai. exatamente quanto tempo durou, tal. Então, isso é um problema. Por que acontece? Se o WhatsApp tivesse a sua chave, eu tenho a minha chave, eu tenho consciência da minha chave, por exemplo, igual no Signal, que é um trocador de mensagem também. Olha, eu posso conferir que é minha chave, você pode conferir que essa é minha chave pública e eu posso conferir a sua. Então, você tem uma garantia maior, né? Agora, no WhatsApp. se eu pegar o teu celular, o teu celular não está encriptado, não está cifrado. Então, não adianta. Mas, por exemplo, você colocou essa possibilidade de termos uma consulta pública, de alguma maneira o Estado participar disso, já que o cidadão leigo não estaria preocupado. Com essa polêmica da Cambridge Analytics, eu li que o Zuckerberg fez um novo pronunciamento a respeito de que eles estavam, enquanto empresa, então vamos acreditar que a intenção é essa de fato, de criar como se fosse um conselho que fosse formado por pessoas externas ao Facebook que teriam interesse nisso, e que esse grande conselho é que decidiria essas questões relacionadas ao que o Facebook pode ou não pode ter de informação, o que ele pode ou não pode compartilhar com outras pessoas, seria permitir esse olhar externo a que interferisse nos dados que uma empresa que tem tantos quanto o Facebook faria. Você acha que se a gente acreditar na honestidade da empresa que está propondo isso resolveria o problema? Não, não resolveria. Nunca, Sérgio, nunca. Resolve se a gente tiver um limite. Não. É que eu não parto desse pressuposto de que tudo que eles puderem fazer é bom. Não parto desse pressuposto. Não vejo. Ao contrário, o que tem que ser é uma definição coletiva, pública, social, nossa. E aí a gente define o que pode mesmo. Por país. Mas podemos ter tratados internacionais avançando para tratados internacionais. O próprio Marco Civil no Brasil, ele foi posto contra uma legislação americana que queria impor vigilantismo no mundo inteiro. E o Brasil disse não. Curioso, né? Aqui não. Mas não foi fácil. Aqui não. E nós aprovamos uma lei que tem um outro problema, mas é uma lei mais avançada da internet no mundo. O que é bom, porque geralmente a gente quer se espelhar no que tá lá fora, e se lá fora decidiram de um jeito, vamos copiar. Mas aqui, ela falou da CryptoRave, é o maior evento de criptografia Olha que e ativismo do mundo, que é um evento feito, aliás, E o que eles discutem lá, como é que é? 24 horas de criptografia, você pode ir lá, mas é em busca de segurança da informação. A segurança e privacidade. Eu mesmo, ano passado, fiz uma palestra lá sobre como funcionam agências de espionagem brasileiras. E na CryptoParty também, que teve no meio do ano, né? Na CryptoParty também. Eu mostrei como que funciona, onde estão os esquemas. Você fala, mas como? Você entrou nos bancos de dados? Não, peguei tudo pela internet. Aí você fala, então não é sério? É sério. É sério.
Por exemplo, a questão da intrusão norte-americana, né? Você fala assim, não, eu vou acreditar em você, você tá exagerando. Ou eu pego uma legislação que o acrônimo dela é CALEA, C-A-L-E-A. Enfim, é um ato de comunicação feito pelo Bill Clinton que obriga que todo aparelho de telecom norte-americana que saia dos Estados Unidos tenha formas de intrusão por parte de agências americanas. E eles provavelmente fornecem esse aparelho para o mundo todo, né? Cisco, tudo que a gente... O que eu tô dizendo é tá escrito em lei. Eu não tô dizendo que é fácil eles fazerem isso, mas eu tô dizendo que é uma lei. Não, pra que tem uma lei, então? Então, é como eu tava falando pra vocês. Você olha as patentes que estão com o Google, Facebook e outras empresas, e o que eles estão propondo fazer. Aí você fala assim, não, mas então por que o cara gastou dinheiro, escreveu, contratou técnicos, pagou, pra nada? Você está conspirando contra... Não, eu não estou conspirando, eu só estou dizendo que essas empresas, por mais que elas possam ter intenções, não me importa qual, ela precisa segurar a queda nas ações dela. O Facebook entrou em queda das ações, ele tinha que dar alguma resposta. Só que eu estou dizendo o seguinte... O que é importante no meu modo de ver? Não dá para ter uma concentração de informação de todos nós num único servidor ou numa única empresa. O ideal era que nós conseguíssemos construir redes sociais federadas. O que é uma rede social federada? É que ninguém tem a concentração dos bancos de dados. Tem um padrão, todo mundo pode ter essa rede e se juntar, todo mundo fala com tudo, troca as informações, mas ninguém concentra essas informações. Não tem esse monopólio. Não tem esse monopólio. Tudo que é muito grande, tudo que tende a ser mundial gigantesco, ele numa economia de rede, ele vai tendendo ao monopólio. E o monopólio, ele não é bom, porque ele mata a diversidade. Eu vou dizer uma coisa, eu sei que eu acho o Facebook muito ruim. Aí você usa? Eu uso o Facebook. Porque eu acho muito ruim. Ele é muito limitado, ele tem uma interface, ele é muito pior que a web. E a ideia dele era tragar, quando ele lançou internet.org, que era um nome meio exagerado, ele queria... substituir, né? Ser um grande... Você não precisasse sair do Facebook. A única plataforma. Tanto que ele queria, inclusive, que o conteúdo todo fosse jogado lá, direto, pra você nunca sair. A lógica não é nem se é bom ou ruim, eu não tô falando se ele é bom ou ruim. A lógica da corporação é tomar conta de tudo. Então, eu não acho legal. Então, eu acho assim, nós precisamos de uma lei de proteção de dados, tratados internacionais, que sejam democráticos, que a gente possa discutir, que a gente possa oferecer resistência, como nós podemos fazer na lei de crimes de internet no Brasil. Foi do combate à lei de crimes da internet que surgiu o Marco Civil. Mas nós fomos lá, porque antes eles só colocavam os caras deles para falar da polícia, por que os crimes são hediondos e tal. Aí nós falamos, a gente quer oferecer um outro lado. Chegou a ter um senador numa dessas audiências públicas que falou, eu acabei de apresentar um projeto de lei que proíbe fakes no Twitter. Eu falei assim, bom, então, veja bem, não parece razoável proibir fake? Eu falei, claro que não. Tem um Twitter que eu seguia na época que chamava Deus. Eu sei que o cara não é Deus. Legais. A Gina. Você acha que eu sei que Deus abriu uma conta no Twitter? Não abriu? Não. Nem o diabo. Deveria, se eu fosse, seguia né? também e achava super engraçado. Mas tem vários. Mas imagina assim, isso você é o não criador. poder... Agora você limita a criatividade, né? Fake no Facebook. Limita a criatividade. Pessoas, por então exemplo, nem o fake trans, é uma coisa ruim. Gays, outro tipo de personalidade, não pode ter essa capa. Você não pode ser você mesma. Se eu sou uma pessoa trans, sabemos que pessoas trans sofrem milhares de coisas. Poderia usar só, sei lá... Qual o problema? Josefina, eu quero usar esse nome, esse é meu alter ego pra lá, mas eu não posso. Então, é problemático pra burro. Até porque isso. o Twitter sabe quem você é. Se precisar de uma ordem judicial por alguma coisa... Sabe quem você é. Ele consegue te rastrear porque ele precisa ter essa responsabilidade, né? É isso. Então, o que eu acho é o seguinte, e o Fernando Pessoa,
que tinha mais... 4 alter egos, Não, né? mais, tinha uns 70 Eram mais. e poucos. Acho que aí 4 eram os quatro que- eram os famosos, os famosos, Caieiro é. e tal. Os que caem na FUVEST. Tive que estudar, né, amigos? Mas muito legal. Mas, olha, eu tô quase convencida, não 100%. E eu ainda acho que Posso fazer uma propaganda? pode. Eu acho A que gente pode vocês cortam cortar ela depois. depois. Ó, isso aqui é um livro que eu lancei, entende? Tudo sobre todos. Redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais. Sérgio Amadeu Da Silveira. da Silveira. Olha, então. eu li. É Sim, bom, você Silvério? depois você sai com seu chapeuzinho de papel alumínio na rua. Gente, que jabá, que jabá. É Assim, jabá. eu li. Eu falei assim, Não, é legal, eu li. Você acha é um importante? e-book. Então, Não, eu é um ia te e-book. perguntar isso, pra gente finalizar. Eu, pessoa física despreocupada, que quero continuar seguindo minha vida desta forma. Como tem algumas boas práticas para eu seguir nesse aspecto? Pode ser para os dois aí. Você vai ter que resistir à tentação de usar os aplicativos para ver Não. como você vai ser daqui a Isso 80 eu acho anos. importante. Entendeu? Mas assim, pensa numa coisa, em efemeridade. Você não tem mais aquela, sabe quando você saía na rua, falava com a vizinha uma fofoca besta, mas passou, ficou ali? Sei. Você não tem mais esse direito a ser só passou. E o que você pode fazer? Você não precisa colocar tudo que da sua vida no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. Não carece. Não carece. Não carece. Não é necessário. O problema é que Mas assim, o que não carece é muito pessoal. É muito pessoal. Pra que você vai colocar, por exemplo, vamos voltar ao filho, que eu acho que isso pega mais numa pessoa, o filho, mais do que assim. Você coloca a foto do seu filhinho saindo da escola, tá um logo daqui na camiseta. Eu concordo. Sim, pra quê? Isso eu Sim, tudo concordo. bem, você quer colocar que você comeu ali, Tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Assim, na né? verdade, eu acho que é mais bom senso. Tudo bem que também é muito, tudo depende, é relativo, bom senso bom é senso. relativo. Mas assim, quando você faz esse monte de teste do BuzzFeed pra saber como você vai ficar velho, como isso, como aquilo, imagina quanto de dados eles não têm pra você, eles sabem quanto você é preconceituoso, quanto você tem de grana, que não sei o que, assim, muita coisa. Às vezes é legal, é divertido, mas Custa enfim, caro custa a diversão. muito, muito, muito caro isso. Você pode, não precisa exagerar. Assim, Facebook, todo mundo tem uma opinião, deu esse escândalo, mas imagina quantas empresas tem, assim, só funciona ali, pelo Facebook, não tem um site. sim. Então, assim, você não... Seu negócio tá atrelado a um outro negócio. Ou, mesmo assim, vamos supor a minha mãe. Minha mãe não manja muita coisa. Ela mal e mal sabe usar o WhatsApp, mais ou menos o Facebook. Mas a amiguinha dela tá lá. Se ela não tirar, que é só tirar, ela vai fazer o quê? Ela não tem com quem falar. Então, é muito relativo também esse Facebook. Não é não usar. Eu não sou radical, não usa. Sim. Você tem Facebook? Tenho. Tá. E você, Assim, Sérgio? Eu tenho, eu falei já. Eu tenho, eu uso, mas eu uso o Telegram, eu não uso só o WhatsApp. Eu uso mais o Telegram que o WhatsApp. Telegram é roots. Mas ele não é O Telegram só criptografado. serve pra quando a polícia interdita não. o WhatsApp. Ele não é criptografado de ponta a ponta também, viu? Não é. Ele só é em chat Mas eu secreto. uso o e-mail, eu uso não só o Gmail, eu tenho outros e-mails. Gente, mas o Gmail é muito bom. Usa o Yandex pra você ver, é bem melhor. Mas isso é muito Yandex tecnológico, eu não sei nem escrever. Sabe, yandex.com. Aí você vai abrir um e-mail, aí você vai ver que ele funciona, ele tem também para os celulares. Você fala, mas os russos também estão coletando dados. Então, só que você está dividindo. Cada um fica Você com tá um pouquinho, dividindo. ninguém tem Pode tudo. usar, por exemplo, tá o dividindo. Protonmail, que tem criptografia suíça isso. já implicada, assim, não tem problema, é muito facinho usar, assim, Protonmail, interface. você pode usar, se você for ativista, tem uma coisa séria, se você quer proteger uma fonte sua, você é um jornalista investigativo e sabe que aquela pessoa corre risco, você não pode usar esse tipo... É sério isso que eu tô falando. Não pode usar. Porque é muito fácil eles entrarem em aparelhos. Você tem que criptar o seu computador, porque ele pode ser pego na sua casa, você não tá lá, eles pegam o computador e abrem. Se você tem uma criptografia, por exemplo, básica, que qualquer um consegue implantar, de 4.096 bits, significa a chance de 2 elevado a 4.096. Você faz ideia do que é isso? Dele É um decifrar? número Claro muito que grande. não, gente. Então, não Assim, fazia a ele não menor vai decifrar. ideia. Não vai decifrar. Mas assim, pra uma pessoa comum, dia a dia, fácil. Dia a assim, dia. Gabi. No seu celular. Gabi. Tá escrito assim, criptografar o celular. Tá escrito no seu celular. É fácil encontrar? É esse fácil, ícone? a gente procura isso depois, Tá tá? bom. No seu computador, não importa, assim, é mais problemático usar o Windows? Mas
mas a grande maioria das pessoas usa Windows. Ninguém vai jogar a máquina fora, ninguém vai instalar um Debian, sendo que não sabe linha de comando. Cara, não é fácil, não dá para exigir. Gente, ninguém nem sabe o que é linha de comando. Exatamente, não é uma coisa simples. Você não tem, todo mundo tem dinheiro para comprar um Mac. Mac é caro para burro. Caro é demais. muito caro. Não, mas Mac também é... Também tem seus problemas. Todos vão ter problema, na verdade todos têm problema. Eu fico ainda com a questão de da seu filho não colocar ali, né, o nome da escola. Eu acho que são pequenos cuidados. Mas você que já pode, resolvem, pode fazer pra algumas quem não é coisas simples. tecnológico, você proteger quem tá olhando a internet, claro. Não custa nada você colocar, sabe aquelas fitas pretas, fita isolante? Não Sei. custa nada. Você tem na sua casa, você corta um quadradinho, coloca na câmera do seu Só celular. pra ficar Custa tranquilinho, nada. pra trocar de roupa. Mas fica tão feio, gente. Mas você vai ficar mostrando pra todo mundo. Ai, Não, gente. mas tem uns Eu não vou bonitinhos. colocar isso Dá no pra meu pôr um Mac. adesivo? Não dá, tem não. bonitinho Do Star hoje. Wars. Tá, você pode Tem. pôr o que você quiser. Estou dizendo que se você não quiser gastar dinheiro com isso, você pode pôr um Resolve. adesivo. Resolve. Você pode pegar aqueles fones velho quebrado, corta e coloca ali na saidinha de áudio, que aí protege um pouquinho o microfone Isso do já é computador. demais, Sibeli. Pessoal, muito legal. A gente já tá aqui. A Sibeli, ela vai querer nos convencer a voltar pra mata. E eu acho que, bom, deu pra ficar com um pouco de medo, sim, na nossa conversa. Realmente, as pessoas podem, né? Eu acho que talvez eles ainda não manipulam tão bem ainda, mas podem vir a manipular, né, esses dados. Eu já achava que tinha escutas no meu apartamento, agora eu vou ficar mais desconfiado. Não, deixa eu falar uma coisa, desculpa. Tem um médico italiano que foi muito combatido na época que a eugenia era uma moda nos anos 20, 30, no início do século 20, e que depois foi base do nazismo e tal, que a gente fala, isso foi faz tempo, não sei. Nem tanto tempo. Né? Aí, sabe o que acontece? Esse médico dizia o seguinte, que eu observando as características físicas de uma pessoa, eu saberia, isso é famoso, o lombrosiano, né? Eu saberia quem é criminoso e quem não é. Sim. Bom, recentemente, uma universidade americana, Stanford, fez uma pesquisa com uma amostra pequena de 30 mil imagens e definiu com um acerto de 81% quem é e quem não é homossexual. Então veja bem, espero que essa prática usando machine learning, deep learning, não seja comum e que não avance, porque isso caído na mão de países que perseguem Sim, que existem homossexuais muitos, são inclusive o nosso. é uma coisa extremamente perigosa. Se você passa um rastreador em fotos de Facebook e tal, eu não tô querendo dizer que você não vai mais pôr foto em nenhum lugar, mas eu tô querendo dizer que nós precisamos colocar um pé com o direito de privacidade legal. É uma campanha, efetivamente, porque Nós precisamos lutar por esse direito. é um isso. direito. Não, nós temos. Porque você poderia dizer, no mundo industrial, privacidade não tinha o menor sentido. No mundo informacional, tem. Sim. Porque você está se fragilizando economicamente nas negociações, está tendo seus dados organizados de uma maneira que você não quer. Então, eu acho o seguinte, a gente precisa recuperar a ideia de que quem manda numa democracia é a maioria. Se a gente convencer a maioria das pessoas, se a gente for capaz disso, eu acho que nós teremos um uso grande de tecnologia, benéfico, e nós não teremos cruzamentos indesejados. É isso que nós estamos falando, direito à privacidade. Então vamos à luta. Muito legal. Sérgio, muito obrigado por você ter vindo participar conosco. Cibele também. Eu que agradeço. Gabi, estamos nóis. agora desinstalando os aplicativos que estão conectados no Facebook. E vamos refletir mais sobre isso, porque tem essa questão da responsabilidade do quanto que o seu comportamento interfere no todo, né? Pode fazer jabá? Pode? Claro. Crypto Rave vai ajudar muito a abrir sua mente sobre Crypto isso. Rave. São 24 horas rolando muita coisa, desde do básico, para quem não manja nada, até coisas mega cabeçuda. Quando vai rolar a próxima? 4 e 5 de maio. Se todo mundo colaborar financeiramente, que falta ainda 13 mil reais, viu?
Ricardo, É que a gente- diretor. Ricos, quem são os ricos da mesa? Financiamento coletivo no Catarse, né? Onde Sim. vai ser? Vai ser, ainda estamos terminando de negociar ainda, mas logo saberemos. Mas bem Surpresa. legal. Vale muito, muito, muito a pena. Eu tô com um projeto mentorado pela Mozilla justamente para ensinar privacidade e segurança, principalmente para mulheres cis e trans, que são Legal. mais alvos. Então, comecei esse projeto, tem um repositório no GitHub, ele é open source, todo mundo Olha pode ajudar, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa saber. Legal. Como acessa? Como acessa? Se você... Bom, por enquanto só está no GitHub, chama Viva Las Venus. Então é bem bacana, assim, eu vou começar a gente vai ter agora um workshop no sábado, no Garoa Hacker Club, vamos ter em outros lugares, que eu acho que é importante saber, não é sair um expert, o cara especialista em cibersegurança, mas é o básico para você, que eu possa falar para minha mãe, para minha filha, para minha vizinha, ou assim mesmo como para desenvolvedor, que eu descobri que desenvolvedor, programador não manja nada de privacidade. Não manja. Eu sei porque eu palestrei na RubyConf, onde só tinha desenvolvedor de Ruby, basicamente, todo mundo... Enfim, então eu acho muito legal que todo mundo possa participar, não só disso, eu tô fazendo jabá meu, mas eu acho que é importante. Que as pessoas se empoderem do seu direito à privacidade. Exatamente. Muito bem. Então Então tá vamos bom, ficar de olho. pessoal. Brigadão. E até a Obrigada. próxima. Vai.